tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje estamos aqui novamente reunidos para mais uma tarde de estudos. E hoje teremos aqui o Fábio Coelho com o tema da palestra Sono e Sonhos. Quero aproveitar para lembrar vocês, agradecer as pessoas que estão aderindo à campanha da Bolsa de Natal, onde nós presenteamos crianças aqui assistidas pela casa, crianças carentes, que não têm aquela coisa do Natal de ser presenteada, de ganhar uma vestimenta, de ganhar um calçado. E essas bolsas, elas são assim. A pessoa escolhe a bolsa que ela quer, a criança que ela quer, e ela recebe uma bolsa. Essa criança é dada a idade e o sexo, e é colocado dentro dessa bolsa, vem uma lista com o número de calçado, o número da vestimenta, e a criança é presenteada no Natal, numa cerimônia aqui na casa, que não sabemos se vai ter cerimônia física como antes, mas de qualquer forma elas vão receber as suas bolsas de Natal. Tá? Queremos agradecer a todos que estão nos assistindo, que juntos aqui, reunidos através dessa tecnologia, nós estamos conseguindo manter de pé acesa a chama desta casa. O acalanto desta casa, dos sofrimentos das pessoas, que nós aqui conseguimos tirar forças para superar tudo isso e entender os desígnios divinos. Hoje eu vou ler uma página da Agenda Cristã. Ela é psicografada pelo médium Chico Xavier, ditada pelo Espírito de André Luiz. Lição 31. Revele-se. Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore por sua vez antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio, mostre sua vontade, sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. Obrigado, queridos irmãos, e agora eu quero convidar todos vocês para juntos elevarmos nosso pensamento ao alto, nosso pensamento a Deus, agradecer por tudo o que temos em nossas vidas, coisas boas e ruins, tudo é aprendizado, tudo vem para nos melhorar. Juntos vamos vibrar num só coração, pedindo por tudo aquilo que a gente esteja precisando neste momento, não só para nós, mas para os nossos irmãos também. Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado querido, Ananias, mentor desta casa, Dr. Bezerra de Menezes, todos os nossos benfeitores espirituais que se encontram conosco neste momento de boas vibrações, que nós possamos nesse momento, Senhor, receber as bênçãos divinas, para que possamos encher nossos corações de fé, de coragem, de ânimo, para que possamos enfrentar as mazelas da nossa vida
e auxiliar o próximo, não perdendo as oportunidades de fazer o bem. Quero pedir, Senhor, que ampare todos aqueles profissionais de saúde que estão se dedicando para auxiliar o próximo em suas enfermidades. Quero que dê força, Senhor, para todos eles, todos aqueles profissionais que estão se dedicando no trabalho árduo que tem que ser mantido, os serviços essenciais, que eles também sejam amparados pela espiritualidade, protegidos para que possam voltar para as suas famílias sãos e salvos. Quero pedir, Senhor, que ampare todos os familiares que estão lá nos hospitais aguardando as notícias de seus entes queridos, que estão lá agoniados, Senhor, aguardando uma solução para a saúde de seus parentes. Quero pedir também, Senhor, que ampare as famílias daqueles que estão partindo, que estão desencarnando em meio a essa pandemia. Que eles sejam confortados, que possam entender seus desígnios, Senhor. Que nada é em vão, nada foi por acaso. Todos nós sabemos disso. Mesmo sendo difícil aceitar, mas que possamos ter, Senhor, um lampejo de lucidez para entender as necessidades da reencarnação. Obrigado, Deus, se faça presente neste momento, que assim seja. Boa tarde a todos. É sempre com imensa alegria, muita satisfação que estou aqui na nossa casa de amor e de caridade, contribuindo com mais um estudo para essa tarde de segunda-feira. Então eu posso falar com propriedade sobre a ação e o quanto é significativo, o quanto é prazeroso, enriquecedor e amoroso mesmo ver cada criança recebendo a sua bolsa com uma roupa, com calçado, com um presente, com os artigos de higiene pessoal, enfim. É muito bonito a gente ver o brilho no olhar de cada criança. Então, eu tenho total certeza de que essa é uma ação que reforça a ideia da nossa união, né? Que a união faz mesmo, de fato, né, a força. São mais de 200, acredito, mais de 200 bolsas por ano que a casa distribui, e sempre com a colaboração de todos os membros da casa, os não membros da casa, mas que querem participar, e é muito importante. Então, eu reforço aqui esse convite, né, que a casa faz, que o Telmo fez aqui. Este ano a gente não sabe se vai ser presencial, se a gente vai ter mesmo a cerimônia de entrega, por conta da pandemia, mas de qualquer forma, a ação caridosa, ela vai acontecer e deve acontecer. Bem, o tema da tarde de hoje é sono e sonhos, e confesso a vocês que é um tema extremamente complexo, né, abstrato, e eu tentei fazer um recorte o mais tranquilo possível para que a gente pudesse, né, entender esse tema que é tão complexo, né, que é tão difícil de a gente entender. Eu costumo dizer que os temas abstratos eles têm uma particularidade, né, que se a gente não ficar muito atento, se a gente não tiver mesmo aquela dedicação, aquele olhar, alguma coisa ou outra, né, pode escapar. Então, esses temas, eu confesso a vocês que sempre são temas muito, muito, muito desafiadores
para a gente poder estudar, e eu espero que todos vocês se enriqueçam com as singelas palavras, né, dessa tarde, ok? Então vamos lá. Para a gente começar, eu queria mostrar quais foram as referências desse estudo, né, para esse estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, os Mensageiros e Missionários da Luz. Essas são as bibliografias de Kardec e Chico Xavier. Também pesquisei na Enciclopédia Didática de Informação e Pesquisa Educacional, Enciclopédia Mirador, e 2 sites que são muito interessantes, muito ricos, que ficam como sugestão para que todos vocês possam pesquisar, né? Um é do Sérgio Biagi Gregório e o outro é da IRC Espiritismo, que é de onde eu trago algumas perguntas e respostas que foram feitas a um médium bastante conhecido no Rio de Janeiro, acredito que no Brasil, e depois eu falo para vocês quem é, ok? Bom, então, 3 considerações eu queria fazer para a gente iniciar, né, dar o pontapé inicial para esse estudo da tarde. Primeiro, que o sono e o sonho, embora tenham sido exaustivamente estudados pela ciência, ainda não se chegou a uma definição. Então, os conceitos de sono e de sonho, eles ainda não são totalmente esgotados, totalmente delimitados. São sempre temas, são sempre conceitos renovados de interpretação, com um acréscimo de informações, ou seja, são objetos de estudo científico ainda. Então a gente não tem uma definição completa, digamos assim, do que vem a ser o sono, né, e o sonho. Do ponto de vista físico, não se sabe o que leva uma pessoa a adormecer. A gente não tem conhecimento disso, né? O que leva uma pessoa, né, a adormecer de fato? Né? Qual é o fenômeno que a gente pode nominalizar? Né? A gente não tem. Ainda não foi descoberta nenhuma substância no sangue ou no cérebro criada ou revigorada durante aquele, né, espaço de tempo. Então, efetivamente, a gente não sabe o que leva uma pessoa a adormecer. Né? A gente tem as deduções, o cansaço, o esforço físico, né, o esgotamento, o dia de trabalho, aquela coisa toda, mas cientificamente a gente não tem uma resposta. E a terceira consideração que eu queria fazer para vocês é essa, que eu acho que é o que vai direcionar todo o nosso estudo da tarde. Né? Que contribuição o Espiritismo pode oferecer à compreensão deste tema? Então, essa talvez seja, né, o nosso norte, a nossa linha norteadora para o estudo, né, dessa tarde. Além disso, além dessas 3 considerações, eu já trago para vocês os 3 tipos de sonhos. Né? 3 tipos de sonhos. O primeiro é o fisiológico. Né? E aí eu coloquei uma imagem ali que vocês... quem tem criança em casa, quem tem sobrinho, quem tem filho, quem já foi criança também, né? Quem não fez xixi na cama, né? Então, o sonho, né? O sonho fisiológico é aquele que dramatiza algo que acontece com o nosso corpo. Então vamos entender. Se está frio e nos descobrimos, sono pesado, sem despertar, poderemos nos ver num campo de neve tiritando. Pessoas com incontinência urinária sonham que estão satisfazendo essa necessidade fisiológica enquanto molham a cama. Então a gente tem um relato de várias pessoas que acordam mesmo, né, de um sonho e sonham que estão fazendo, né, xixi, estão urinando, e na verdade elas estão mesmo, né, esse sonho fisiológico. Me soa muito como uma mistura, né, de uma realidade com um momento onírico, né, uma particularidade mesmo do sonho. Então, esse seria, por exemplo, um sonho fisiológico, um exemplo, digamos assim, né, de sonho fisiológico. O outro sonho seria o sonho psicológico, que é aquele que exprime nossos estados íntimos. É a transposição de algumas ações diárias reais para o plano imaginário em estado onírico. O que quer dizer isso?
imagem ali que, na intenção, na tentativa de mostrar para vocês, trabalho, né? As pessoas trabalhando, né? E é isso mesmo. O sonho psicológico ele tem muito a ver com as nossas ações do cotidiano, aquilo que a gente faz, né, no nosso dia a dia e que a gente não consegue se desprender. Talvez por preocupação no trabalho, preocupação em alguma atividade que a gente precise fazer ou que a gente já fez e espera um resultado, e a gente acaba sonhando, né? Esse é chamado o sonho psicológico. Agora, o terceiro sonho é o sonho que talvez mais nos interesse e é o sonho espiritual. O sonho espiritual é a lembrança de uma atividade desenvolvida pelo espírito no mundo espiritual durante o sono. E olha o que Kardec vai dizer, né? Kardec denomina essa situação como emancipação da alma. E aí nós, espíritas, já escutamos muitas vezes essa expressão, né? Emancipação da alma. Como podemos distinguir o sonho de caráter físico ou psicológico? São mal delineados. Os sonhos espirituais são mais nítidos, mais claros, guardamos melhor. E um detalhe, geralmente são coloridos, o que não costuma ocorrer com as demais formas que se apresentam em preto e branco. Então a gente já tem aí uma diferença, um ponto, né, para poder distinguir os sonhos fisiológico e psicológico do sonho espiritual. Os sonhos fisiológico e psicológico eles são mal delineados, a gente não consegue ter muita precisão, digamos assim, das imagens, e são em preto e branco. Os sonhos espirituais são chamados sonhos coloridos, ok? Bem, e os sonhos repetitivos? Sonhos repetitivos chamam-se recorrentes, os sonhos recorrentes. Geralmente envolvem uma experiência dramática em passado próximo, na vida atual ou remoto, em vidas anteriores. Esses registros sepultados no inconsciente podem aflorar na forma de sonhos, principalmente quando passamos por alguma tensão ou preocupação exacerbada. Além disso, a gente tem, quando necessário, os bons espíritos atuam de modo especial sobre nós para que, ao acordar, lembremos algo de maior importância tratado ao mundo espiritual, mesmo que não lembremos tudo perfeitamente, do que nos sugere ideias e ações. Os espíritos maus também podem fazer o mesmo se pelo nosso modo de viver tivermos concedido a eles essa ascendência sobre nós. E daí a importância de nós, né, antes de dormir, de nós rezarmos as nossas preces, né, fazermos as nossas orações, entrarmos em sintonia, né, vibratória com os espíritos bons, clamarmos pela presença desses espíritos, né, ao nosso redor, no momento do nosso sono, para que os nossos sonhos sejam sonhos que nos tragam algum tipo de... Levantava a voz para você e você retrucava. E a partir do momento que você tem aí um sonho, por exemplo, né, existem várias formas de a gente reaprender, ressignificar as nossas ações. Mas por meio de um sonho a gente também pode fazer isso. A gente pode atrair essas energias, essas vibrações positivas, essas energias tão positivas, os espíritos bons para o nosso redor, e assim a gente aprender e aplicar, para poder aplicar na nossa vida, nas nossas situações cotidianas. Bem, outras considerações que a gente pode fazer do sono e dos sonhos. Primeiro, o sono não apresenta grandes novidades ao longo da história. Como assim, Fábio? O sono não apresenta grandes novidades ao longo da história? Quanto às suas características, ele não apresenta. Quanto às suas aparições, estudos, é aquilo que eu disse no início. O sono, né, a gente tem até clínica do sono, medicina do sono, né? Ou seja, isso tudo para mostrar que o sono ele é um objeto mesmo, né, científico. Desse ponto de vista, a gente tem aí grandes conquistas, pesquisadores, estudiosos, tudo
mais que envolva aí, né, essa questão da ciência. Bom, e aí a gente não tem como não falar do sono, dos sonhos, sem falar na antiguidade, né? A gente tem aí os sonhos altamente representativos na antiguidade, né? E as profecias, as mitologias, elas estão aí, né, para comprovar como que os sonhos eles eram, na verdade, reveladores, né? Tem aí uma aceitação, não tem uma aceitação por parte da sociedade daquela época, né? Isso não interessa muito. O importante é que há mesmo uma representatividade dos sonhos desde a antiguidade por meio dessas profecias e por meio do que a gente entende, né, por ser a mitologia. E há também diversos relatos bíblicos acerca do sono. A gente tem a proibição de Moisés de se consultar as pitonisas, as supostas interpretadoras dos sonhos, né? A gente tem a interpretação do sonho do faraó feita por José, em que fala das vacas magras. E aí eu coloquei uma imagem para vocês, que eu acho que não dá para ver muito bem, mas essa imagem representa a visão da escada de Jacó. Eu não sei se vocês conhecem essa passagem bíblica, né? Mas num desentendimento entre Esaú e Jacó, os dois irmãos, né? Jacó, que seria aí a representação dessa ligação de Jacó, né? A concretização da ligação de Jacó. A gente vai entrar então um pouquinho na questão da psicologia, porque não tem como a gente falar dos sonhos sem falar propriamente de um grande estudioso e que divide na história da psicologia dos sonhos, né, duas grandes fases. A anterior à publicação da interpretação dos sonhos de Freud, em 1900, né, e a segunda fase seria a posterior à publicação desta obra. Então a gente tem, na história da psicologia dos sonhos, né, todos, né, todos já ouviram falar de Freud. Pode não ter visto uma foto, pode não saber quem é, mas assim, já se ouviu falar, Freud, e tem até um ditado, Freud explica. Tudo que não é explicável, a gente diz que Freud explica, não é? Enfim, então é isso. A questão dos sonhos, né, a história da psicologia dos sonhos, ela se divide entre essas duas fases, uma anterior a Freud e a outra, né, posterior. O critério delimitador é plenamente válido, pois foi com a interpretação dos sonhos, esse livro, né, de Freud, que se introduziu um método de associação que tornou possível o estudo interpretativo do conteúdo significativo do sonho, né? E aí a gente vai, por esse estudo que Freud faz dos sonhos, a gente vai poder entender e aprender muito mais sobre o que os sonhos podem, né, nos dizer. Bom, para a psicanálise, né, o que tem? Para Freud, os sonhos são expressões disfarçadas de processos psíquicos inconscientes, profundos e extremamente significativos. Percebam vocês que são processos inconscientes, né, extremamente significativos, ou seja, tudo tem um significado, nada passa despercebido nos sonhos. Acrescenta que, se os nossos conflitos não encontram solução, encerram-se no subconsciente e convertem-se em complexos. Uma censura, o superego é a nossa censura, impede que regressem à consciência. No entanto, podem se manifestar em forma de sonhos, neuroses, né, etc. Os estudos psicológicos vão explicar isso com muito mais, né, propriedade e vão contribuir, vão trazer grandes contribuições para os estudos espíritas. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês, né, é que nessa conceituação de Freud, o que fica mais, o que nos chama, né, na verdade, mais atenção é justamente os sonhos serem processos psíquicos inconscientes, né? A gente não tem essa tomada de consciência dos sonhos, né? São extremamente significativos e são revelações diretas, né,
mas veladas de desejos insatisfeitos. Então, a gente pode pensar e a gente pode inferir que os sonhos, na verdade, eles, por muitas vezes, também podem revelar os nossos desejos, as nossas insatisfações, né? Aquilo que a gente não consegue expurgar para o consciente, né? Que fica guardado dentro de nós, mas que a gente gostaria de que acontecesse, né? Então, entendam como que é misterioso mesmo, né? Como que tem um tom de mistério em torno da questão do sonho. E eu queria chamar a atenção de vocês também que, para o Espiritismo, o inconsciente freudiano é o subconsciente, definido pelo espírito de André Luiz como a sede dos hábitos e dos automatismos. Né? O subconsciente é o lugar dos nossos hábitos, é o lugar das nossas ações. Né? O sonho se constitui das experiências que o espírito vive no sonho. Né? As experiências que a gente vive durante o nosso sono, né? As imagens, esses desejos, essas expressões psíquicas, elas na verdade se constituem, né, como o nosso sonho. E aí pode se dividir em sonho do subconsciente e sonho real. Ok? Bem, como é que a gente vai poder entender o sonho do subconsciente? Esse é o pensamento ensimesmado sobre si mesmo, o reflexo daquilo que se vivenciou durante o dia. Exemplo, se depois de assistirmos a um filme de terror formos dormir, poderemos sonhar com algumas dessas imagens. Confesso a vocês que eu sou um exemplo disso. Se eu evito assistir a filmes de terror à noite. Não consigo. Se eu assistir a um filme de terror, a probabilidade de eu sonhar com aquelas imagens é muito grande. Então, eu tenho, na verdade, essa propensão aos sonhos do meu subconsciente. Né? Há uma permissão, na verdade, inerente à minha vontade, há uma permissão para que esse meu subconsciente armazene essas imagens, né? E que depois possam ser reveladas nesse sonho. E o sonho real é o pensamento entrando em contato com pessoas e coisas do mundo espiritual. Né? Quando, na verdade, a gente sonha com alguém que a gente nunca viu, que a gente não conhece, mas que são pessoas que aparecem nos nossos sonhos e que nos trazem, na verdade, algum tipo de mensagem, enfim. Né? Talvez se aproxime muito, né, do sonho espiritual, aquele que eu disse no início, né, o sonho colorido, aquele que é mais nítido, aquele que a gente consegue, né, ter uma percepção visual, né, melhor, ok? E o sono para o espiritismo, a gente tem aí na pergunta 401 no Livro dos Espíritos, né, o sono sendo explicado da seguinte forma, por meio de qual pergunta? Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Durante o sono, a alma repousa com o corpo? E aí os espíritos dizem que não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, essa é, na verdade, a resposta, né? Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Na verdade, quem descansa, então, é o corpo. Não é? Bem, no capítulo 38 do Livro dos Mensageiros, o espírito André Luiz anota as observações do orientador espiritual a respeito das instruções que os espíritos transmitem aos encarnados, quando estão desprendidos parcialmente do corpo, né, na hora do sonho. E o que mais lhe causava estranheza
era o estado em que eles aí se apresentavam. A grande maioria, sem entenderem o que se passava, poucos lúcidos, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. E aí, gente, o que a gente pode, na verdade, apreender dessa mensagem, né, de André Luiz, né, sobre a questão dos sonhos? A gente vai entender, diante disso, que existe, na verdade, a nossa incapacidade humana de entender os sonhos. Os sonhos, de fato, eles não são totalmente, percebam o que eu estou dizendo para vocês, olha a expressão, né? Totalmente compreensíveis. Né? A gente tem mesmo essa incapacidade humana de entender os sonhos. A gente estuda, a gente se aplica, a gente se volta para essa questão, né? para esse objeto da ciência, esse objeto científico, mas a gente vai sempre ficar na incompletude do entendimento que vem a ser mesmo os sonhos. Talvez seja uma coisa que não seja mesmo, de fato, para ser entendida por completo, ou que não seja para ter mesmo uma definição, né, precisa em algum instante da vida. Talvez seja alguma coisa que a gente tenha mesmo que aprender, reaprender e buscar mais e mais e mais e mais, sempre mais conhecimentos. Tá? E no capítulo 8 do livro Missionários da Luz, o Espírito André Luiz esclarece-nos que durante o sono, o desprendimento não somente nos conduz aos locais de nossos interesses no convívio de espíritos afins, mas também a tarefas de estudo e esclarecimento. Então, é aquilo que eu disse, acho que anteriormente, em algum slide que já passou, na verdade, os sonhos, né, durante o sono, os sonhos, eles também têm essa tarefa, né, de nos conduzir ao estudo, a esclarecimentos, a entender mais. Né? Talvez em alguns sonhos nós sejamos elucidados. Quantas vezes somos elucidados, somos intuídos, somos induzidos, né, a agirmos com mais precisão, com mais segurança em uma ou outra ação. Né? Quantas vezes a gente não diz mesmo na nossa família, na nossa casa: nossa, hoje eu tive um sonho assim, 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 assim. Será que eu tenho que fazer assim? Será que eu tenho que fazer assado? Será que eu tenho que pensar desse jeito? Não é? A gente, olha como que a gente, sem querer, a gente dá voz aos sonhos. Porque eles são mesmo importantes, eles são reveladores, né, dos nossos desejos. Eles são mesmo instrumentos para que nos encaminhem, né, para algum caminho do bem, para o caminho do bem. E para isso, obviamente, a gente precisa estar conectado, né, com os espíritos bons. A gente precisa orar, a gente precisa fazer prece, a gente precisa atrair essas energias positivas, né, para a gente poder ter, de fato, esses entendimentos. E aí, gente, eu trago para vocês algumas perguntas e respostas baseadas no estudo espírita de Altivo Panfiro, que é esse, né, um médium, um dos grandes médiuns do século XX. Né, ele morreu em 2006, nasceu em 1938, se eu não me engano, 36 ou 38, viveu no Rio de Janeiro e construiu, tem uma história muito bonita. Eu descobri essa história dele estudando para esse nosso encontro da tarde de hoje, e fiquei encantado, né, como que uma pessoa tão iluminada fez tanto, né, pela caridade espírita. E a primeira pergunta que fazem a ele é que por que algumas pessoas raramente lembram os seus sonhos? É porque não sonham? Por que elas raramente lembram
isso já comentou comigo, eu não sonho. Será que você não sonha? Não é? Porque eu não lembro, eu raramente lembro do meu sonho. E aí ele vai responder o seguinte: as pessoas que não lembram dos sonhos não têm uma facilidade para registrá-los no cérebro físico. Fica apenas registrado no cérebro do perispírito. Digo cérebro do perispírito para o melhor entendimento. Agora, quando você recorda dos detalhes dos sonhos, é porque você tem uma particular, olha só, particular predisposição cerebral para registros. O fato de não lembrarmos dos sonhos não significa que não tenhamos sonhado, ou seja, vivemos uma vida no plano espiritual e não recordamos. Então, essa, entre aspas, incapacidade do registro dos sonhos está muito mais associada a uma questão física, né? É a questão mesmo de um ter mais facilidade do que o outro, né? de memorizar, né? De ter mesmo essa capacidade de memorização, tá? Mas isso não significa que não tenhamos sonhado, né? Todos aqui sonham. Todos aqui sonham. Bem, a segunda pergunta: por que eu não consigo sonhar com parentes e amigos que já partiram pouco tempo depois do desencarne? Essa é a pergunta que muita gente se faz, né? Nunca sonhei com meu marido morreu tem 20 anos, nunca sonhei com meu marido, né? Nunca sonhei com meu filho faleceu tem 3 anos, eu nunca sonhei com meu filho. Bom, às vezes acontece o sonho somente um ano depois. Qual o motivo que bloqueia, minha capacidade de sonhar e me lembrar disso? Muitas vezes você esteve com a pessoa, mas não recorda. Ele, né, o autivo, tenho uma mãe falecida há 9 anos e tive poucos sonhos com ela, embora tenha percebido sua presença inúmeras vezes ao meu lado. Agora, você recorde que só os sonhos que atinjam profundamente nosso cérebro físico que você pode ter sonhado com seu esposo, você pode ter sonhado com um parente, mas o que na verdade fica é que você não recorda a capacidade de armazenamento desse registro e dessa recordação, né? Você não recorda de ter sonhado, mas não é que você não tenha sonhado. Entendeu? Bom, a terceira: porque às vezes quando sonhamos parece que entramos num estado entre o sono e a realidade. O desprendimento de mundos, um mundo real, material e o mundo que vamos visitar. Então, estado a palavra que muitas pessoas usam é estado de transe, né? entre o sono e a realidade, né? Às vezes até as pessoas dizem assim, eu estava sonhando e eu acordei me movimentando com a mão para cima, né? Isso tem a ver mesmo com esse desprendimento do espírito do corpo, que vai ocorrendo aos poucos, né? E que fica entre esses mundos, o mundo real, o mundo material e o mundo que vamos visitar. O desdobramento é perigoso? É uma pergunta que é feita, né? O desdobramento é perigoso? Pode algum desencarnado nos molestar e até nos matar durante este estado? O cordão fluídico que nos prende ao corpo físico pode ser rompido durante a emancipação? Nós temos esse cordão fluídico. É verdade que quando saímos do corpo, há o perigo de não voltarmos mais? Essa pergunta é feita várias vezes por muitas pessoas, né? Ficam se questionando. E a resposta é essa: olha, o desdobramento não é perigoso a partir do momento em que oramos e contamos com a proteção dos benfeitores espirituais, né? No ato do desdobramento, a gente está amparado, né, pelos espíritos benfeitores. Quando você sai do corpo e em sua casa não há uma proteção fluídica, você pode ter o corpo molestado por um espírito que entrou na sua casa. Pode. Mas o comum é você voltar logo para o corpo, uma vez que se sente prejudicado. Neste caso, o espírito apenas incomodará.
mas há casos em que o espírito tem um grande ascendente sobre aquele que dorme, e então este se aproveitará deste ascendente para fazer o que bem entender. Mais uma vez, vou aqui ratificar a importância de estarmos em prece, em vigília, em oração, Antes de dormir, orar, pedir a Deus a proteção, pedir aos Espíritos, pedir a Maria, pedir a Jesus, ou seja, convocar esses Espíritos benfeitores para que estejam ao nosso redor. Para que nenhum espírito malfeitor se aproxime de nós e tente nos incomodar. E tem mais. É o caso dos grandes pesadelos. Não há na literatura específica casos registrados de pessoas morrerem por conta desta influenciação durante o sono. Ninguém morreu por isso. Embora muitas vezes as pessoas tenham se sentido muitíssimo mal quando perseguidas por um espírito. E eu fico pensando se não seria aquela noite mal dormida, aquele sonho agitado, aquela coisa, que te tira, que te deixa ofegante. E também fico imaginando aquela situação de você acordar e dizer assim: meu Deus, eu dormi, mas eu acordei mais cansado do que na hora que eu fui dormir, na hora que eu fui deitar. Fico pensando nessas ocorrências. Então a gente precisa estar atentos para a gente pensar nessas situações. Bom, as pessoas que têm problemas de insônia, quantas pessoas têm insônia? Isto pode significar que elas são por demais ligadas às coisas materiais? Mesmo existindo problemas neurológicos, esse problema pode retardar o desligamento do espírito após o seu desencarne? Bem, e aí o autor diz: entendo que a insônia pode ter suas causas físicas. No caso da dificuldade espiritual, o espírito está realmente muito preocupado com alguma coisa, impedindo o descanso físico, como, por exemplo, nas nossas grandes preocupações. No caso das pessoas com problemas neurológicos, temos que distinguir se o problema é provacional ou apenas um problema do próprio espírito. Quando é provacional, o corpo é que é doente. Preste atenção. Quando é provacional, o corpo é que é doente. O espírito, tão logo se veja liberto das amarras físicas, esquece e nada mais sente. O corpo doente fica de lado e o espírito liberto voa para onde quiser. Mas quando é o espírito o doente, este carrega consigo todas as suas marcas dolorosas e assim ele tem dificuldades para se desprender, para dormir e não consegue ter nem um sono, nem um desprendimento tranquilo, uma vez que ele é um grande doente da alma. Então, gente, a gente tem que parar e a gente tem que pensar que precisamos cuidar das nossas doenças do corpo e precisamos cuidar das doenças da alma. Se temos alguma enfermidade no nosso espírito, precisamos tratar dessas enfermidades. Se temos alguma enfermidade no corpo, precisamos tratar. Ou seja, qual seria o ideal? Que estivéssemos plenamente saudáveis, tanto no corpo quanto no espírito. Talvez essa seja a nossa grande meta aqui, estarmos plenamente saudáveis em todos os sentidos, no espírito e no corpo. Se você sente uma dor na coluna, você vai ao ortopedista.
Se você sente uma dor de cabeça constante, você vai a um neurologista. Né? Se você sente umas pontadas no coração, você vai a um cardiologista. Né? Então, a gente só cuida do corpo e por muitas vezes a gente esquece de cuidar da nossa alma. E aí vocês podem perguntar assim, Fábio, como é que a gente cuida da alma? Como é que a gente trata a alma? A gente trata a alma com as nossas ações, com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente nutre pelo outro, pelo próximo. É isso. A gente precisa pensar sempre, a gente precisa vigiar para pensar sempre bem para o outro. Difícil? É difícil. Não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Né? Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa domar os nossos sentimentos. Porque por muitas vezes a gente tem vontade de esganar uma pessoa, né? A gente tem vontade de a outra, mas a gente precisa pensar 1000 vezes, né? Beber o copo d'água, né? De Chico Xavier, beber o copo d'água, ficar com ela ali, ó, né? 1 minuto. Ai, Fábio, 1 minuto é muito pouco. 2, 5 minutos, fica com aquela aguinha ali, entendeu? Porque o que não pode é você se exasperar. Porque se você se exaspera, você está adoecendo a sua alma. Não tem aquela história do perdão? Que o perdão faz muito melhor, faz muito bem, né? Faz muito mais melhor, para a gente falar assim bem, né? Com bastante especificidade. Faz melhor para quem dá o perdão do que para quem recebe. Quem dá o perdão, não é quem é o perdoado, é quem dá o perdão. Né? Se alivia, se esvazia daquele sentimento. Não é? Não tem essa história do perdão? Então é a mesma coisa. A gente não pode deixar que o outro nos tire da luz. Que o outro nos roube a saúde. A nossa saúde. A nossa saúde espiritual. Ok? Bem, qual é a influência do sonho no dia a dia de cada um? Né? Dizem os bons espíritos que o sono representa a possibilidade de nos reencontrarmos com os nossos guias espirituais. Ao mesmo tempo que ouvimos seus conselhos e admoestações, temos a oportunidade de nos recuperarmos das fadigas próprias da reencarnação. O sono repousa o corpo e permite ao espírito recuperar-se da vida terrena. O sonho é o resultado desta convivência que nos lembramos. Nos sonhos, a gente tem a possibilidade de encontrar e reencontrar os nossos guias espirituais e, por meio deles, aprender os conselhos, né, as admoestações que eles nos dão, que nos fazem. Né? Essa é a influência do sonho, né, no nosso dia a dia. Aprender, 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 aprender e aprender. É isso. Porque às vezes vemos pessoas das quais não conhecemos e que nos tratam de maneira diferente. Né? Bem, são espíritos que nos visitam e cuja convivência se dá toda no plano espiritual. Isto é, não temos convívio na vida material. Assim, estes conhecidos nos visitam, até porque têm liberdade para isso, o que não ocorre conosco. Então, eles têm essa possibilidade de nos visitar, de trazermos a convivência no plano espiritual por meio dos sonhos, né? E eles têm essa liberdade para agir, né, conosco. Não sobre nós, mas conosco. Né? Bem, como diferenciar o que é sonho do que é encontro em outro plano que não o físico? Isso é interessante. Né? Como diferenciar o que é sonho do que é encontro em outro plano que não o físico? Então vamos lá.
Os encontros dos espíritos nem sempre são recordados por nós. Quando ocorre a recordação e quando vivenciamos algo de interesse próprio da matéria, dizemos então que é sonho. Então, o que nós temos são sonhos. Porque se nós não conseguimos recordar os encontros, é porque eles são sonhos. Eles não são encontros no plano espiritual. Eles são apenas sonhos. Como se processa o sono relativo aos animais? Olha que interessante, né? Como se processa o sono relativo aos animais? Isso existe? Olha que interessante. Os animais têm um sono físico, por isso, de um modo geral, intermitente e de pequena duração. Já no homem terreno, o sono tem a característica de recuperação da alma, de convívio com outros seres. Há como que uma diferenciação entre o sono dos animais, profundamente físico, com o dos homens, com características de repouso e convivência com amigos do além. Eu coloquei para vocês essa imagem aí tão bonitinha, né? Sobre as doenças do sono, a gente tem aí 3 que são muito conhecidas, né? Uma que eu já falei, a insônia, que é a dificuldade em realizar o sono, né? No início, no meio, no fim. A gente tem a hipersonolência, que é a questão de dormir de pé, e eu pelo menos conheço algumas pessoas que dormem em pé, né? São hiper sonolentos, né? Não pode dar uma brechinha que já está ali, ó, já está caindo. E tem a doença do ciclo, que é o ciclo tem que fazer 24 horas, alguns têm um ciclo mesmo de 26 horas. E aí essa doença ela é tratada por especialistas mesmo do sono, né? Existem, como eu disse no início, existem clínicas, existem centros, né, de medicina do sono, e essas doenças, as 3 doenças, na verdade, essas 3 são doenças, né? Acometem o nosso corpo, ofendem, né, entre aspas, a nossa capacidade física, são tratadas pela medicina do sono. Bem, e aí a gente tem aí algumas recomendações úteis, né, de como dormir melhor. A leitura evangélica, sim, sempre, né? Ao deitar, ler em voz normal o Evangelho segundo o Espiritismo. Este hábito faz-nos ficar mais calmos e acalma também os espíritos menos felizes que nos acompanham, aqueles que querem nos prejudicar durante o sono. Então, o primeiro ponto é a leitura evangélica. Evitar tensões graves no momento que antecede, né, o sono. Então é assim, você tem que fazer uma ligação de trabalho. Você sabe que você vai se adoecer nessa ligação. Você vai fazê-la à noite? Não. Né? Estipule um horário. Né? Você tem que tratar alguma coisa com um parente, ou com um funcionário, ou com um colega de trabalho. E você tem certeza de que é um assunto delicado e que você pode se adoecer. Você vai fazer isso próximo à sua hora de dormir? Vigie. Faça antes. Faça durante o dia. Né? Porque aí aquilo vai se diluindo. Pelo menos a capacidade, né? A possibilidade de se diluir é maior. Porque aí o tempo vai ser mais, né, espaçado. Evitar comer em excesso. Né? Os médicos dizem que comer muito à noite, né, também, né, provoca esse mal-estar. E isso pode atrapalhar também, né, o sono. No caso da insônia, fazer algum exercício de educação física. Fisioterapeutas, educadores físicos sempre dizem isso. Né? Quem tem insônia, que é interessante praticar alguma atividade física, né, para que o corpo possa, na verdade, ativar, né, algumas substâncias que ajudam na questão mesmo do sono. Né? Precisa gastar energia, né? E repor mesmo. Gastar e repor, né, energia. Bem, aqui embaixo eu coloquei para vocês, não vai aparecer muito bem, mas é um livro, Bom Sono, Boa Vida, da autora Teresa Paiva. É um guia
verdade, é um guia, diz, né, que é um guia completo para dicas, né, com dicas, né, na verdade, com dicas para melhorar o sono das pessoas. Eu estou muito, nessa pesquisa eu descobri esse livro, li um pouco, eu não tenho ainda, mas eu estou muito ansioso para poder comprá-lo, para poder entender mais aí, o que pode melhorar, o que pode trazer para nós, né, mais essa saúde do sono. Tá? Então esse é um livro que eu trouxe aí como recomendação para vocês, que eu também vou adquirir. E um bom sono, uma boa vida. Quando dormimos, encontramos-nos momentaneamente no estado que estaremos de maneira permanente depois da morte. Saibamos, pois, morrer todos os dias, preparando-nos eficazmente para receber as orientações dos nossos mentores espirituais. Para um amanhã perfeito, é preciso, primeiro, ter uma noite linda, bons sonhos e que a doce paz de Jesus esteja conosco. Muito obrigado. Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido, irmão de todas as horas, braços fortes a nos guiar, mãos que nos acalentam. Maria querida, Mãe Santíssima, coloca-nos no teu colo. Ananias, o mentor espiritual da nossa casa, toda a espiritualidade presente aqui e nos lares de quem nos assiste. Nos envolvam espíritos benfeitores que estejam sempre conosco, nos guiando os nossos sonhos, dando sempre um sono reparador, com sonhos de vitórias, sonhos de aprendizagens. Senhor, cuide de nós, cuide de todos que estão vivendo nesse mundo pandêmico. Visite os hospitais, os lares de idosos, as casas daqueles que estão enfermos, decorrentes ou não dessa pandemia, com a Covid ou com qualquer outra doença, Senhor. Nos dê a cura, Senhor. Nos dê a vacina, para que possamos voltar à nossa normalidade. Nunca pensamos, Senhor, que fôssemos ser alterados dessa normalidade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso refúgio, nossa luz, ilumina a mente desses cientistas que estão à frente das pesquisas e que eles possam efetivamente, garantidamente encontrar a vacina eficaz para que possamos ser vacinados
e que a diferença